Pai, bem como está escrito, dito pelo etíope ao encontrar Filipe. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Desta forma, Pai, como nos libertar da cobiça que assola o coração de todo homem, se não tivermos quem nos prepare para vencê-la, senão a Tua palavra, o Teu Espírito e a Tua misericórdia sem fim. Devemos estar dispostos a fazer o que não queremos para poder ter o que ainda nós não temos. Uma ampla liberalidade no coração. E disto eu rogo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Esta nossa reflexão da lição da semana nos ajudará a compreender alguns pontos que poderão ser alicerces que fortaleçam as nossas tomadas de decisões para alcançarmos o que nós não pudemos ainda. Amém? Cuidado com a cobiça. Normalmente, as pessoas perguntam: como surgiu no universo o pecado? Nós entendemos, de uma certa forma, que o ponto áureo foi a cobiça no coração de um anjo criado sob a régia da perfeição de Deus, como subscrito em Ezequiel capítulo 28, versos 11 a 19. Portanto, este pode ser o pecado original supremo que vem desovar todos os outros mais. Alguém disse certa vez que se nós rasparmos qualquer pecado debaixo da sua casca, encontraremos uma camada grossa de orgulho. A cobiça são como irmãos gêmeos. E o verso áureo: tenham cuidado em não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Lucas 12, verso 15. Carnalidade, também conhecida como luxúria. Desejos exacerbados que culminam e levam à sensualidade, à lascívia extrema lá na alma, que é um dos 7 pecados capitais conhecido por muitos. Portanto, é uma forma de cobiça que redunda no pecado, causando morte e destruição. Veja bem o que está escrito no livro de Tiago, 1, verso 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que é o seu desejo. Um desejo que passa a ser fervoroso. E quando nós
damos rédeas a ele, o verso 15 subscreve que depois de haver a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, assina o apóstolo Tiago. Agora, veja no verso 12, como são bem-aventurados aqueles que sofrem a tentação, porque quando for provado ou tentado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Portanto, vale a pena resistir. E o verso 17 nos mostra como que o poder para vencermos essa condição que ferve no coração da gente, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto. Ele desce do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação, nunca muda, pronto para libertar. Jesus é a minha e a tua libertação, como ele mesmo disse. Se o Filho de Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Dessa forma, a cobiça é uma transgressão contra a lei do amor altruísta que Deus nos concede. Um amor que nunca se porta com indecência, dita pelo apóstolo em 13:5 de 1 Coríntios. E também, ao mesmo tempo, uma vida piedosa, com contentamento, é um grande ganho na vida de um homem que marcha para a redenção da sua alma e o desejo de compartilhar com muitos. Como bem citado está em 1 Timóteo 6:6-10. Muito importante que você marque esses textos e os leia, alimentando-se da palavra que purifica e nos sustenta. Assim, a cobiça não conhece limites, meu irmão, nem mesmo quando se trata do que é sagrado. Olha só como a vida dos homens e dos anjos demonstra com muita frequência na Bíblia. No céu, Lúcifer desejava se exaltar. Isaías 14:12-14. Hoje na terra, a humanidade continua a cobiçar o que pertence somente a Deus. Lembre-se, durante a queda de Jericó, depois da extraordinária marcha em torno dela, 7 vezes, 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 aclamações destas buzinas, e a muralha veio ao chão. Deus deu ordem que aquilo que era o despojo, alguns materiais específicos, fariam parte daquilo que levaria a edificar o seu templo. Acã cobiçou a parte que era consagrada ao Senhor. Josué 6:19-24. Josué 7:20-21. E reconheceu isso, como está escrito, que aquilo despertou a cobiça aos seus olhos. Ele mesmo disse de sua própria boca. Judas era ladrão, costumava roubar a bolsa que continha as doações para desenvolver o ministério de Cristo. João
Evangelho, capítulo 12, 4 a 6. Sob a manifestação do Espírito na igreja, Ananias e Safira mentiram. Mentiram a Deus, não a homens, como está escrito em Atos 5, 1 a 10, que representava ali a graça de Deus, através do Espírito Santo. Cobiçaram parte do que haviam prometido, sem ninguém exigir nada deles, até mesmo o povo escolhido. Havia dificuldade em se desfazer desse sentimento luciferiano no coração. Desta forma, veja o que é relatado aqui com relação a Ananias e Safira. Que nobre honra esse casal teve à sua disposição, poder participar da igreja primitiva, observá-la crescer e sentir a manifestação do Espírito de forma tão marcante, como jamais havia sido visto. Portanto, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, eles as vendiam, traziam os valores correspondentes e eram depositados aos pés dos apóstolos. Cada um distribuía e contribuía conforme a necessidade de todos. Atos dos Apóstolos 4, 34 e 35. E querendo fazer parte desta comunidade, o casal decidiu vender alguns de seus bens e contribuir com os lucros para a ascensão da Igreja de Cristo. No início, isso parecia algo muito digno, não? Quanta sinceridade demonstrada, um desejo de doar para o crescimento da obra, para o alcance de corações. Mas, depois o casal ignorou aquela impressão forte que receberam do Espírito Santo a participarem desse grande enlevo e acabaram cedendo seus sentimentos no âmago do coração, a maldita cobiça. Começaram entre eles, em seus corações, a lamentar o fato de terem feito aquela promessa e logo perderam a sua suave influência da bênção que lhes havia aquecido o coração com o desejo de fazer grandes coisas em benefício da causa de Jesus de Nazaré. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos, página 46. Um livro best-seller. Você precisa lê-lo. Vai se impressionar demais com o que ali está relatado para a Igreja de Deus, que é eu e você. Em outras palavras, embora tivessem iniciado com as melhores das intenções, não é verdade? A maldita cobiça fez com que aparentassem e fingissem ser aquilo que eles não eram. Até onde esse sentimento espúrio pode levar o homem? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que não daria o homem em troca de sua alma? Disse Jesus em Marcos, capítulo 8, versos 36 e 37. Na verdade, já é difícil superar pecados óbvios, não é verdade? Mentira, adultério, roubo, idolatria, transgressão do sábado. Agora, vencer pensamentos errados, isto é muito difícil, minha irmã. Eu preciso de uma purificação, uma lavagem espiritual. E Cristo nos disse no Evangelho mesmo, capítulo 15, verso 3, vocês já foram purificados pela palavra que eu vos tenho dito. Então, o fato de você ouvir a palavra de Deus, você está sendo purificada. E nós purificados. E lembrar que quanto mais difícil parecer a prova,
Nós temos uma das promessas entre as 7.486 constantes na Bíblia, só para começar. Está em 1 Coríntios 10:13. Nenhuma tentação que vem sobre vocês é senão humana. Mas fiel é Deus, que não deixará vocês serem tentados acima do que podem suportar. E junto com a tentação, vos dará o escape. Diga aleluia, porque isso é a pura verdade de um Deus que não pode mentir. Tito 1:2. E que prometeu: eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Última parte de 41:10 do livro de Isaías, o profeta de Deus. E Judas 24 diz que graças a Deus que não vos deixará tropeçar, não vos deixará, antes vos apresentará firme com alegria diante da sua glória. Se você chegar a Ele, como diz Tiago, achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. 4 verso 8, você pode tudo naquele que te oferece do seu poder, da sua força. 4:13 de Filipenses. Amém? A solução para essa ganância e luxúria é andar no Espírito e não na carne. Gálatas 5:22. O povo de Deus acabou roubando ao Senhor. Malaquias 3:8-10. É importantíssimo que você tenha consciência. Leia isto e livre-se de possíveis maldições. Quem sabe que herdamos de nossos ancestrais. E Deus fulmina com o meu ato de lealdade à sua causa. Amém, meu irmão? Creia no Senhor teu Deus, estará seguro. Creia nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20, verso 20. Aqueles que não conhecem a Deus andam na paixão da luxúria ou concupiscência, que é um desejo incontido. 1 Tessalonicenses 4:5. No entanto, aqueles que seguem Jesus são capazes, pelo poder do Espírito, negar a si mesmos e passam a amar, pegar a sua cruz e seguir dia após dia. Porque Ele mesmo disse: se você está cansado, vinde a mim. Se está oprimido, vinde a mim. Eu posso aliviar você. Tome sobre vós o meu jugo. Porque meu fardo, ou meu jugo é suave, meu fardo é leve. 11:28 e 30 do Evangelho de Mateus. Assim estaremos escapando da corrupção que pela concupiscência domina o mundo. 2 Pedro 1:4. Ao imitar a Deus, o doador de todas as coisas, incluindo as coisas que lhe damos, andamos em amor, assim como Jesus andou. E se aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. 2:6 do livro, ou a primeira epístola do apóstolo João. O amor pelos pecadores inspirou Jesus a se entregar desinteressadamente por mim e por você, como oferta e sacrifício. Efésios 5:1 e 2. Uma vida guiada pela graça de Jesus, que é o Verbo feito carne, e pela oração confirmará as verdades bíblicas, de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos 20:35. E que Deus ama muito aquele que dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Antes de nossa conversão, andávamos segundo a carne,
com espírito de cobiça, de luxúria. Assim como também Efésios 2:3 aponta. Sem o conhecimento de Deus, a humanidade segue os desejos impuros do coração. O apóstolo Paulo nos aconselha a mortificar os membros do pecado, entre os quais estão os desejos maus, que são danosos, doentios, assim como a cobiça, que é, segundo a palavra de Deus, idolatria. Como a cobiça, que é especialmente marcada por um desejo desordenado por riquezas ou posses, ou pela posse dos outros, represando para si mesmo. Isso é experimentar a avareza. A concupiscência ou o desejo mau distorce a percepção do pecador, porque é um desejo sem o domínio próprio, o que conduz à idolatria, ao divinizar coisas materiais, os bens, em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Contudo, o Senhor apela aos fiéis a voltar para Ele. Malaquias 3:7 e 8. Concupiscência, cobiça, que também significa esse desejo maléfico. Romanos 7:7, 13:9. Mas esse desejo ou atração pela beleza e prazer proibidos pode ser superado pelo exercício de vigiar e orar. Mateus 26:41. Deus, o primeiro na vida. Mateus 6:33. Eu tenho que desejar isto e pedir a Deus, e Ele vai te ajudar. Ele vai nos ajudar. E nós vamos vencer. Diga glória a Deus. Será satisfeito sem autocontrole? Agora, eu preciso dessa ajuda divina para vencer o que em mim, por mim mesmo, não poderia, através dos frutos do Espírito. E Jesus já levou o nosso pecado quando o aceitamos, amém? Eva entendeu que a árvore era boa, agradável e desejável. Lembra-se disso? E comeu daquele fruto proibido. O desejo desenfreado. Judas cobiçou, invejou o caro presente concedido a Jesus por um coração tremendamente agradecido e penitente. E alguns outros também não aprovaram naquele jantar em Betânia o tributo de Maria ao Salvador, porque julgavam que a oferta apresentada na unção de Jesus foi um desperdício de dinheiro. Quando alguém pode desperdiçar algo com Cristo? Mas nós já fizemos muito disto, eu principalmente. Mas não conhecia, na verdade, quem era Jesus. Só de longe. Até que ele se aproximou tão perto que eu nunca mais quis deixá-lo partir. Eles achavam que esse dinheiro poderia ter sido mais bem aproveitado se fosse oferecido aos pobres. Marcos 14, 4 e 5. Ou talvez, o que provavelmente passava-se no coração de Judas, ele queria para si mesmo. Desta forma, a recompensa de Maria, João 12, 3 a 8, não foi tirada dela. Amém? Ao lavar os pés de Jesus com o seu perfume a ele oferecido, um bálsamo puro de nardo, que valia mais de 300 dias de trabalho, era pouco para ela. Ajoelhando-se, enxugando os pés do Salvador com seus próprios cabelos, ela demonstrava o seu amor. Seu coração ardia por isto, de reconhecimento que ele era o seu Salvador.
Maria também se deu como oferta. Isso é maravilhoso. Isso que Deus quer de mim e de você. Que nós nos demos, que nós nos coloquemos à disposição dele no divino e santo e eterno altar, que representa a cruz do sacrifício. Com esse mesmo espírito de graça, a qualquer um dos doadores fiéis, nunca lhe será tirada essa grandiosidade em servir os propósitos eternos de um Deus que para sempre viverá para servir e não ser servido. Esse é o desejo dele. Amém? Deus nos enfatizou que o ato de dar deve tornar-se um hábito, para que possa contrapor-se ao perigoso e enganador pecado da avareza. O hábito de dar continuamente faz com que a avareza maldita no coração do homem vá se definhando mais e mais. O Lar Adventista, página 303. E o dom da liberalidade, vindo do alto, do Pai das Luzes, que nos disse: melhor coisa é dar do que receber, lembra-se? Isto, quando ocorre na parte dos crentes, é o resultado do derramamento do Espírito, meu irmão. Era um coração e a alma dos conversos naqueles dias de Atos dos Apóstolos ao Evangelho, que fazia com que um interesse comum os guiasse. O êxito da missão a eles confiada. A avareza não tinha lugar na vida daqueles homens. Atos dos Apóstolos, página 45. Pai de amor, tudo o que precisamos para ver o verdadeiro, legítimo e genuíno reavivamento, o batismo do Espírito Santo, darmos de nós mesmos, ser leal ao Senhor, ser fiel naquilo que aprendemos, separar a Deus o que é de Deus e a César seja o que é de César. Que os nossos dízimos, as nossas ofertas, os nossos pactos, o nosso tempo, as nossas influências, a nossa saúde, o nosso amor, a nossa paixão por essa causa, seja tudo isso e mais ainda dedicado a Ti. Porque para nós, além de um céu, de uma nova terra, de um novo lar, de um amor eterno, olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração de homem algum, o Senhor tem reservado para aqueles que te amam. E aquele que te ama, dá de si, honrando teus mandamentos, as tuas benditas instruções. Em nome de Jesus. Amém.